Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, consórcio Leni, mais uma vez, seja bem-vinda, né? E a gente estamos à disposição. Pode ficar à vontade. Ok, boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Leni do Carmo. Eu vi até uma do Carmo aí, é mais ou menos parecido assim. Leni do Carmo. Sou da Conferência São Francisco de Assis, de uma cidadezinha chamada Mendes Pimentel, bem no interior de Minas Gerais, na área do Conselho Metropolitano de Governador Valadares. E estou agora primeiro secretária do Conselho Nacional do Brasil. É com alegria que eu venho aqui hoje para a gente... alguém falou que eu vou fazer palestra, não é palestra, nós vamos ter um bate-papo, uma troca de experiências, né? A gente vai trocar experiências, vamos conversar e tentar, eu vou tentar nesse período tirar algumas dúvidas que vocês possam ter, que eu consiga tirar no momento. As que eu não consegui tirar agora, depois eu procuro tirá-las e mandar para vocês. E eu quero que o nosso bate-papo seja bem à vontade, porque a gente interagindo pode, como o compadre falou, qualquer dúvida pode mandar pergunta pelo chat. Eu não vou conseguir ler, não, porque não vou dar conta de ficar lendo o chat, mas ele pode me interromper a qualquer hora, tá, compadre? Sem problema. De repente tem uma pergunta que é feita naquele momento e depois pode acabar sendo esquecida. Pode interromper, pode perguntar, fique bem à vontade. Certo, consórcio. Eu gostei de saber que não são só secretários que estão aí, né? São vários comprados e consórcios. Exatamente por isso, porque o que não é secretário hoje pode se tornar secretário no próximo mandato. E, às vezes, as pessoas têm um tabu, têm um medo de secretaria. E a gente, nesse bate-papo, vocês vão perceber que secretaria é muito tranquilo, é muito importante, porque vocês sabem que o secretário, a importância dele é muito grande, porque ele é que as atas é a documentação, é o registro do que acontece nas reuniões. Então, é o secretário que faz esse registro, é o secretário que guarda essa história da unidade vicentina. Então, é muito importante que a gente trabalhe com carinho, que o fardo fica super leve, mesmo tendo atas pequenininhas, né, Conceição, assim, de carregar o fardo quando a gente faz com carinho. E eu sei que vocês estão aqui, mesmo os que não são secretários, é porque têm muito carinho da sociedade, então estão dispostos a dar o seu serviço em qualquer que seja a função que precisar de você. Bem, como eu já comecei a dizer, eu fiquei contente de ver que tem pessoas de vários lugares, né? Sejam bem-vindos. Espero conseguir atender pelo menos um pouquinho a expectativa de vocês. Como eu já comecei a dizer, a responsabilidade, a importância do secretário na unidade vicentina está nesse fato, porque o registro, a história da sua unidade, ela está exatamente, ela fica guardada, ela fica arquivada através das atas. Então, é importante que a ata seja precisa, até começando a falar assim, a ata não tem que ter detalhezinhos minuciosos. Não, a ata ela deve ser precisa, informando o essencial, informando os assuntos de relevância. Por exemplo, eu não preciso de falar que a Ana Paula é secretária da Conferência São Francisco de Assis e que ela entrou há 5 anos, que todos os dias ela caminha tantos quilômetros para chegar até a reunião. Quer dizer, são detalhes. A Ana Paula é da conferência tal, tal. Então, assim, a gente tem que relatar os dados precisos que são relevantes naquela reunião. O que é relevante? É o que não vai deixar nenhum assunto importante fora, mas também não fica caçando minúcias, que às vezes vai só delongar a ata e torná-la mais cansativa para ser lida e para ser observada e até para ser analisada. Então, daí a grande importância da ata ser bem precisa. Tá, a ata tem sempre o seu cabeçalho. O que é o cabeçalho de uma ata? Ela tem sempre que começar ata, número tal, aí o nome da unidade, que seja do Conselho Metropolitano, Olinda, Recife, do Conselho Central, me fala o nome de um Conselho Central aí.
Tem algum conselho? Central Norte, não sei se tem, mas eu falo do Conselho Salgueiro. Central Norte. Jaboatão, Salgueiro, Limoeiro, Jaboatão. Eu tentei lembrar Jaboatão, mas não consegui. Ou ata da conferência tal, tal. Aí tem ata número tal, da reunião ordinária ou da reunião de diretoria, que, portanto, dependendo de qual seja a reunião, ou ata da assembleia de eleição, né, do conselho tal ou da conferência tal. Então, o cabeçalho é muito importante. Nele tem que constar o número da ata, o nome da unidade vicentina, a qual unidade essa está vinculada, se é uma conferência, qual conselho particular está vinculado, se é um conselho particular, qual conselho central está vinculado, se é um central, qual metropolitano, e destacar que é da Sociedade São Vicente de Paulo. Então, a gente tem sempre esses mesmos indícios. Ata número tal da conferência, São Francisco de Assis, vinculado ao conselho particular, São Sebastião, área do Conselho Central do Governador Valadares. Até aí já tá bom. Assim, estou falando Valadares porque é o meu conselho central. Então, assim, vocês já vão pegar o conselho central de vocês. Então, esse cabeçalho é importante. Aí eu falei que ata número tal. Existem algumas unidades que não têm o hábito ou durante algum tempo ficou sem registrar o número da ata, o número da reunião. Isso é importante? É importante relatar o número, citar o número, até para você saber qual é que vem depois, qual que veio antes, para você saber quantas atas tem a unidade vicentina. Não vou falar em conselho, não, porque eu vou falar unidade. Tem a unidade, por quê? Para se saber até mesmo a idade da unidade. Por exemplo, a conferência tem 150 atas, ela tem que ter no mínimo 3 anos. Né? Porque conferência, como é uma reunião semanal, tem que ter uma média de 50, 52, 54 reuniões no ano. O conselho, se o conselho está na ata número 120, quer dizer que o conselho já tem 10 anos de instituído. Então, a importância de citar o número, além de saber a sequência, não correr o risco de perder a sequência das atas, porque pode-se perder a sequência das atas, ou, se acaso perder, sabe que alguma ata estava ali entre uma e outra. Por exemplo, eu tenho a ata número 120, que terminou neste livro. Mas aí o outro livro que o conselho tem arquivado só está com a ata número 190. O livro 3 até 120. E o livro seguinte, que não está numerado, digamos que não esteja numerado no livro, começou a partir de 190. Então, tem-se que saber que neste intervalo, entre um livro e outro, houveram reuniões, tem algum livro perdido que precisa ser encontrado. Que precisa ser encontrado. É a história que está escondida em algum cantinho. Então, tá. O cabeçalho deve constar isso. Quem começou, aí que vai. Quem começou a reunião, quem fez as orações iniciais, se teve um momento espiritual, se teve, não, geralmente tem, o momento espiritual, quem fez o momento espiritual e tal. E aí vai desenrolando a reunião. Aí vem o corpo da... não, desculpa, estou pulando. Quando você terminou de fazer o cabeçalho, ata, reunião, tal, situada, aí o endereço da unidade vicentina, situada a rua tal, número tal, centro, bairro tal, porque é importante que se fala onde aconteceu a reunião. Mas acontece que hoje a reunião não foi na sede do conselho, a reunião foi na casa de um confrade. Então, vai citar o endereço da casa do confrade, onde a reunião aconteceu. Não é onde a ata foi lida, é onde a reunião aconteceu. Mas a reunião hoje foi numa sede foi na igreja porque era uma reunião de posse. Então, vai colocar o endereço da igreja, onde foi, o nome da igreja e o endereço. Consórcio Leni, nós temos uma pergunta, né, de Maria da Guia. Ela faz a seguinte pergunta. Faz-se necessário um livro de ata para cada tipo de reunião? Exemplo, uma para eleições, outra para a diretoria, outras para extraordinárias? A reunião ordinária, um livro. Reunião de diretoria, outro. E assembleias, um só, para as assembleias. Não precisa ter um para cada tipo de assembleia, não. As assembleias extraordinárias, basta um livro, ok? Respondido, Maria? E ela faz a outra pergunta. O que fazer quando a ata de fundação desaparece? Senta e chora, né? Bem, quando não consegue encontrar, o que é que faz? Vai
Infelizmente, a gente tem que buscar os arquivos. De repente, não tem a ata, mas se tem algum arquivo que você consegue precisar quando foi fundada a unidade. Porque hoje é muito... A gente está deparando hoje, porque antes as pessoas tinham muito zelo em fazer as atas, mas às vezes não tinha tanto zelo em guardar os livros, em arquivar os livros. Ou, às vezes não tinha nem conhecimento mesmo. Então, pode acontecer de ter essa questão de não ter a ata de fundação, de alguma ata, de não existir algum livro de ata, ter sumido, ter se perdido ao longo dos anos. Mas, quando não tem a ata de fundação, é tentar descobrir quando foi fundado, procurar pessoas mais antigas que têm conhecimento do início da história da unidade vicentina e tentar formar até, assim, até, se for possível, para a questão de arquivos, encontrar alguém que esteve presente, se não é uma unidade muito antiga, ou que tem conhecimento, faça um relato e arquive em algum lugar, junto com os livros de atas, faça um arquivo, só mesmo para guardar a história. Porque depois, assim, perder o livro é triste, mas não se tem muito o que fazer, né? Como eu disse, a não ser sentar e chorar. Ok? Consórcia, Tá. ela colocou que foi respondido, né? E aí temos Ok. outra pergunta, né? O confrade Paulo de Tássio, ele questiona. Quando não se tem a numeração, o que fazer para continuar? Eu vou chegar lá, daqui a pouquinho eu chego lá. Aí eu vou só pular aqui um pouquinho, depois eu vou sair do corpo da ata e nós vamos passar por esses pontos, tá bom, compadre? Se eu esquecer de responder, Certo, você pode me consórcia. perguntar. Quando quiser o slide também, viu? Estou à disposição. Ah, tá, ok. Aí depois que colocou o endereço, o dia da reunião, que é muito importante, a hora que aconteceu a reunião, aí vem aquele momento da saudação. O ano... Gente, me ajuda a lembrar a palavra aí. Aqui, Temático. isso, muito bem. O ano temático. Então, é muito importante. Quando termina de colocar, por exemplo, a reunião aconteceu no dia 5 de fevereiro de 2021, ano temático, Amigos para Servir. Então, hoje, como a gente está vendo os anos temáticos, é muito importante que você destaca o ano temático até para que todos os membros da unidade memorizem o ano temático. Porque na hora que você faz a leitura da ata, eles vão memorizando. Eu faço essa experiência na CCA, que eu sou orientadora, então sempre eu lanço a pergunta assim para alguém aleatório, no meio da reunião, como é que é mesmo o ano temático desse ano? Aí, às vezes, algum dá uma pipocada, o outro fala assim, você não ouviu nada? Para ser o ano temático é importante que se coloque logo após a data. Coloca o ano temático. 2021, ano temático, Amigos para Servir. Ok? Aí vem a saudação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa saudação, tornou-se uma regra dentro das atas. O secretário é que faz essa saudação, porque geralmente a partir da leitura da ata, quem chegou depois da leitura da ata não precisa mais fazer saudação, porque a saudação já foi feita no ato da leitura da ata. Aí vem o desenvolvimento da ata. Terminou o cabeçalho, aí vem o desenvolvimento da ata. É onde vai se narrar tudo o que aconteceu na reunião. Nas reuniões de conferência, geralmente vem a notícia, a chamada, notícias família assistida, tem aquela sequência que a gente tem o roteiro, né? Então, ali vai desenvolvendo, desenrolando de acordo com o que aconteceu na reunião, que é a coisa mais tranquila, não é uma coisa complicada. Nas reuniões de conselho, então, é menos coisa ainda, porque não tem notícia de família assistida, tem a notícia das unidades hierarquicamente inferiores, é que vão dar as notícias dos seus trabalhos. Então, esse desenrolar é o que eu falei no início. Não tem que ser detalhes, muito detalhado, ficar delongando demais, às vezes com várias frases que está dizendo a mesma coisa, né? Então, é ser preciso e colocar as notícias relevantes. Isso é muito importante. Colocar o que é relevante. Eu não posso deixar de destacar, por exemplo, hoje a Conceição, a vice-presidente regional, esteve visitando a minha conferência. Então, eu tenho que fazer esse destaque. Na hora de agradecimento visitante, confrade consocial agradeceu os visitantes, destacando a visitante Maria da Conceição Marques, vice-presidente do Conselho Nacional para a região. Então, esses detalhes, ou às vezes a mãe da consórcia tal, ou o filho do confrade tal, esteve visitando, ou o membro da conferência tal. Isso é relevante? É, porque o visitante é muito
importante nas reuniões. Então, esse detalhe não deve ser esquecido, tá? Aí, como eu disse, vai colocando todas as atividades que foram noticiadas durante a reunião, de forma precisa, para não delongar demais também a ata. Ok. Terminou de relatar isso, colocou-se a coleta, que é a última atividade da gente antes das orações finais, encerrou a ata. Ok. Então, aqui nós fechamos e vamos começar agora a elaborar realmente a ata. Só mostrando esses 3 pontos. Esses são os 3 pontos principais. A abertura da ata, né, o início da ata, o corpo e o rodapé, o final. Ok. Lembrando-se que, eu vou falar isso daqui a pouco de novo, mas eu já vou até adiantar. No final, quando você tem que lembrar que o presidente encerrou a reunião com as orações regulamentares. E eu, primeiro, segundo, o secretário ad hoc, primeiro secretário, lavrei a presente ata que dato e assino. Olha bem, dato e assino. Aqui eu já vou responder umas perguntas que eu sei que já saíram antes. Então, eu terminei, dato e assino. Aí eu vou colocar Olinda, 14 de abril de 2021, Neide Ximenes. Eu fui a secretária nessa reunião. Aí eu já... A reunião aconteceu hoje. Eu posso fazer a ata daqui uma semana. Mas eu vou colocar a data de hoje, porque foi hoje que a reunião aconteceu. Então, eu posso fazer ata daqui a 15 dias. Se é de conferência, tem que ser dentro da semana, porque na semana seguinte tem outra reunião, então tem que ser dentro da semana. Mas se for reunião de conselho, que vai acontecer daí um mês, desculpa, você tem que colocar a data do dia que aconteceu. Então, aí eu vou colocar Olinda, tal, 14 de abril, Neide Ximenes, primeira secretária. Ok. Aí é que vai passar, ela vai entregar para o presidente. Quem pergunta para o público se a ata está de acordo, se tem observação ou se está coerente com a reunião? É o secretário? Não. Quem aprova a ata é o presidente. Aí o presidente ou quem estiver presidindo a reunião, né? Não tem... o presidente não estava na reunião, então não pode aprovar? Pode. Quem está presidindo? A não ser que seja o próprio secretário que está presidindo. Aí ele vai ter que outra pessoa aprovar. Ele não pode assinar a ata como aprovado. Então, assinou, aprovou, tá ok? Então, aí o presidente vai assinar. Ata aprovada em... A reunião aconteceu dia 14, mas a ata vai ser aprovada na reunião seguinte. Então, vai ser a data da reunião seguinte. Aí o presidente... A reunião aconteceu dia 14, que é hoje. Digamos que seja conferência, para ser mais rápido. Aí o presidente vai aprovar no dia 21, que é a próxima reunião. Aí o presidente vai escrever ata aprovada no dia 21 de abril, ou aprovada, desculpa, antes, ata aprovada. Teve ressalva na ata? Teve alguma observação? Se teve, ele vai colocar ata aprovada com ressalva no dia 21 de abril pelo presidente, e aí o presidente assina. Não teve ressalva? A ata estava impecável? Então, você vai colocar ata aprovada sem ressalva no dia 21 de abril pelo presidente, aí o presidente assina. Ficou claro isso aí, gente? Só dá um sinalzinho para mim com o dedinho aí, se ficou claro. Ficou? Então, tá bom. Aí tá, encerrou a ata. O presidente assinou, o secretário assinou, o presidente aprovou e assinou. O que vai acontecer? Vai passar para todos os presentes assinarem. Todos que estão presentes na reunião vão assinar no livro de atas. Uma vez eu visitando um conselho, ele falou assim, nossa, Leni, mas vai gastar muito livro de ata. Não tem problema, não. Deixa gastar livro de ata. Depois se comprovar. Tomara que tenha muita gente na reunião para gastar muito livro de ata mesmo, né? Que se gastar muitas linhas para assinatura, é sinal de que tem muita gente presente na reunião. Isso é ótimo. Aí todos os presentes assinam e coloca na frente do seu nome a sua função. Se ele é tesoureiro, se ele é vice-presidente, se ele é coordenador de ECAPO, a sua função dentro da unidade vicentina. Se ele é um visitante, o que ele vai fazer? Por exemplo, eu estou visitando a reunião da sua conferência. Eu vou colocar Leni do Carmo, da conferência São Francisco de Assis de Mendes Pimentel, Minas Gerais. Por que eu vou colocar que eu sou da conferência São Francisco de Assis? Para que fique registrado na sua ata
que um dia eu estive lá visitando. Para que fique registrado na sua ata que o presidente do seu conselho particular visitou, que o coordenador da ECAFO visitou, que o secretário do Central visitou, que o presidente do Nacional visitou. Então, quem visita, ou quando você vai visitar uma outra unidade vicentina, você vai colocar a importância da Edjane. Mas Edjane, vou parar aqui para falar isso. Aqui em Mendes, tem uma Edjane Cardoso. Edjane Cardoso Araújo. Para que constar que Edjane Cardoso visitou a conferência da Ana Paula no dia X. Entendeu? Então, na assinatura, oriente as pessoas que coloquem na frente dos seus nomes a sua função, se ele é da diretoria da conferência ou do conselho, ou a sua conferência, se ele é de outra unidade vicentina. Agora, não precisa colocar assim, membro da conferência. Não, isso aí não precisa. Só se eu sou presidente, secretário, tesoureiro, ou tenho outra função na diretoria, senão só colocar o nome mesmo. Ou se visitante, né? Ah, mas é um visitante que não é de nenhuma conferência. Coloca só visitante. Entendeu? Isso é importante, gente, porque quando você volta daí a 10 anos e você pega aquele livro de atas e comprova que você esteve ali, é gratificante. E eu já deparei com situações de jovens que vão visitar conferências que seus pais visitaram ou que fazem parte e chega lá, depara com a assinatura do seu pai, da sua mãe. Então, assim, eles ficam muito emocionados. E realmente é gratificante saber que eu estou hoje visitando uma conferência que meu pai visitou há 20 anos atrás, 10 anos atrás, não é? É muito importante. Então, isso é muito importante para, como acolhida, como acolhimento mesmo para o visitante. Ok? Tá. Então, terminada a assinatura. Então, agora vamos passar para a elaboração da ata realmente. O confrade Marco Lins, ele fala o seguinte: sou vice-presidente de conferência, reunião online de conferência. Qual a orientação da sociedade? Um momento. A ata deve ser lida ou não nessas reuniões online? Sim, de conferência, sim. Sabe por quê? Porque a ata de conferência é pequena. Nós, no Conselho Nacional, a gente não lê a ata na reunião, porque a ata, como eu disse no início aqui, as nossas atas têm, às vezes, 15 páginas digitadas. Vocês já imaginaram que ia ler 15 páginas numa reunião? Né? Vai ficar altamente demorado. Agora, a reunião de conferência ou de conselho particular, que as atas são menores, até mesmo, às vezes até mesmo de conselhos centrais, que as atas são menores, elas devem ser lidas na reunião, sim, mesmo na reunião online, sem problema, porque o tempo que vai gastar para ler não vai passar de 5 a 10 minutos. De conferência, às vezes, nem 5, né? Então, sim, é lida ali. Tá. O cabeçalho das reuniões online agora, nesse período de pandemia, confrade, ele é um pouquinho diferente. Nós até já mandamos um modelo para os conselhos metropolitanos, porque tem que destacar que a reunião está acontecendo virtual, online, e o motivo. Por quê? Porque não é permitido ainda que se faça, nós não temos essa permissão para se fazer reunião online ou virtual, normalmente na Sociedade São Vicente de Paulo. Nós estamos com essa questão agora, devido à pandemia e à necessidade, à obrigatoriedade do distanciamento social. Por isso que deu-se essa abertura para esse período. Mas quando, se Deus abençoar, tudo voltar ao normal, nós vamos voltar às reuniões presenciais, para a gente se abraçar muito, para a gente ver os confrades, para a gente ver todo mundo, para receber os visitantes. Então, aí volta ao normal. Então, neste período de pandemia, tem-se uma observaçãozinha que a gente coloca na ata para explicar por que a reunião está sendo virtual, tá bom? E também, uma coisa que eu não falei antes, mas eu vou falar agora, acho que depois vai ter hora de falar, mas eu vou falar de uma vez, eu vou adiantar para não esquecer. As assinaturas. Eu falei que todo mundo assina a ata. Aí, na hora que você vai falar as presenças da reunião, vai destacar na ata, presentes na reunião, você vai precisar citar todos os nomes? Não. Por quê? Os nomes já estão todos na ata anterior. Então, você vai colocar presentes na reunião,
todos os que assinaram a ata anterior. Porque aí, quem quer saber quem estava na reunião de hoje? É só eu olhar quem assinou a ata da reunião anterior, que eu vou saber quem estava presente na reunião de hoje. Por quê? Numa conferência que tem, por exemplo, 5 pessoas, é muito fácil você citar os nomes. Tranquilo. Se quiser, pode citar. Não é proibido, mas não é obrigatório. Agora, numa reunião de conselho, que digamos que tenha 30 pessoas, você vai citar os 30 nomes. Se todos eles já foram colocados na assinatura na página anterior, não tem necessidade, né? A não ser que, numa reunião de eleição, aí sim, tem-se que citar todos os nomes dos votantes, porque tem que ficar na ata, quem votou para conferir depois, para bater o número de votos, entendeu? Então, em reunião de eleição, cita-se o nome dos votantes também, não tem que preocupar em citar o nome de todos os presentes, não, os presentes continuarão, agora os votantes têm que ser citados. Bom, entendido aí? Mais alguma pergunta, Consórcia? Sim. A consórcia Cida, ela fala o seguinte: já presenciei em uma conferência o confrade presidente dizer que o membro justificando sua falta no dia da reunião tem a obrigação de enviar a coleta, senão não é constado como falta justificada. É correto isso? Bem, isso aí entrou no departamento não muito de secretaria, mas eu, como consórcia há algumas décadas, eu posso falar, veja bem, eu não posso ir à reunião hoje porque eu estou doente. Eu moro sozinha. Como é que eu vou mandar a coleta? Recomenda-se que, ao se justificar, que mande a coleta. Pede-se que manda. Mas daí, para obrigar e não justificar só porque não mandou a coleta, a gente tem que pensar nesse lado, né? Ah, eu estou viajando e pensei, estava esperando chegar em tempo da reunião. Só que atrasei na viagem, teve um problema, atrasei e não consegui chegar em tempo da reunião. Liguei, justificar, olha, eu fiz a minha visita, né, que é a tarefa da semana, eu cumpri minha tarefa da semana, minha escala e tal, mas não vou dar conta de chegar. Aí como é que eu vou entregar a coleta? Isso aí é questão de bom senso, de senso, né? Bom senso, porque se a pessoa teve um problema que... Agora, eu já sei que eu não vou poder participar na próxima reunião. Hoje, na reunião de hoje, eu estou dizendo, olha, gente, na próxima reunião, eu não poderei participar porque eu tenho outro compromisso. Ok, eu já sei. Mas eu vou, essa semana, cumprir minha escala de tarefas. E eu vou deixar com alguém, hoje eu vou deixar na sacolinha, eu às vezes faço isso, já deixo na sacolinha de coleta, depois que eu sou tesoureiro da minha conferência, então depois que eu tiro a coleta, contei a coleta do dia, tirei para lá, eu já costumo deixar a minha oferta da semana seguinte, quando às vezes eu tenho reunião do Nacional, que eu vou viajar, já deixo ali dentro e aviso. Ó, já estou deixando minha coleta, tal. Ou posso deixar com alguém também para colocar para mim. Mas isso quando eu tenho condições de fazer. Agora, se eu adoeci durante a semana, ou na véspera, ou na hora, aconteceu imprevisto na hora que eu não pude sair, mas eu cumpri minha tarefa durante a semana. Estou falando mais caso de conferência, né, gente? Aí mais a caso de conferência. Então, por que não vou ser justificada se eu fiz tudo que eu deveria ter feito, só não pude mandar a coleta? Há de convir que aí a questão é usar o bom senso, né? Vocês não concordam? Que a questão é usar o bom senso? A gente tenta não deixar sem mandar a coleta, mas também não pode colocar condição para justificar mandar a coleta. Ok? Mais alguma pergunta, compadre? Ou podemos ir adiante? Certo, consórcia. E aí, para a gente encerrar, vamos fazer só mais duas e a gente continua, porque tem muitas. Né? Tá bom. A consórcia Conceição Marques, ela pergunta o seguinte: o livro de assembleia, como se trata de um livro único, livro para as assembleias distintas, devem ser numeradas ou não? Não. A gente não numera, não. Porque até fica complicado. Como é que eu vou numerar? Hoje a assembleia foi de eleição, amanhã a assembleia é de posse. Então, numerar aí vai ficar meio complicado. Se está numerando, tudo bem. Se você está conseguindo numerar, tudo bem, não tem problema. Mas, daí a obrigação de numerar, não. De assembleia, não. A gente lá no Conselho mesmo, no Nacional mesmo, a gente não numera.
Ok? Certo, consórcio. E uma última, para terminar essa parte, é assim. É nosso costume, o confrade Paulo de Tarso, né, fala o seguinte, é nosso costume digitar nossas atas e colar no livro. Isso é correto? Não, não é. A instrução normativa fala que as folhas têm que ser impressa frente e verso. E se é impressa em frente e verso, não tem como colar. Então, a gente tem deparado com essas situações assim. Aí pergunta, e quem vai fazer? Quem pode fazer agora? Agora não tem como mudar, mas a partir de agora tem. O que está pronto não tem como mudar, mas a partir de agora tem. E outra coisa, conferências só podem fazer ata digitada com autorização do Conselho Metropolitano. Se tem alguém fazendo sem autorização, por quê? Porque a gente fala com os metropolitanos para não autorizar. E por quê? Por causa de arquivos. Porque conferência é muito a base. Então, às vezes, a gente tem um secretário de conferência hoje que domina totalmente os meios digitais. Ele consegue digitar, ele tem um computador, porque ele pode imprimir as atas, ele tem. A conferência tem condições, ele tem uma impressora. Ok. Então, tem essa possibilidade. Mas aí, o próximo mandato, aquele secretário não vai continuar? Os prováveis candidatos à secretaria não têm essa condição. Aí eles vão ficar impossibilitados de aceitar a secretaria, porque eles não têm um computador e não dominam, não têm facilidade com os meios digitais. Então, e não é só por isso, não. Nós sabemos que as nossas conferências são compostas de nós também, mas nós sabemos que a grande maioria das diretorias de nossas conferências são pessoas que têm dificuldades com os meios virtuais, com os meios digitais hoje, não é? A maioria, nós sabemos disso. A nossa base é, as pessoas que têm mais facilidade, elas estão na conferência, inseridas na conferência, sim, mas elas estão também inseridas em outras funções, como coordenador de ECAF, coordenador do CJ e tal. Então, para a secretaria, pode ficar complicado. Outra coisa, a conferência não tem computador, a conferência não tem impressora. Como é que a conferência vai fazer essas atas digitadas, se hoje o secretário tem, amanhã o secretário não tem computador? Ah, vai na casa de um amigo e faz. Não, gente, isso aí já vai dificultar o trabalho para a conferência. Então, mas isso aí não é uma questão minha, é questão do metropolitano que vai ter que decidir com vocês. Respondendo a pergunta, confrade, as atas que já estão coladas no caderno, eu espero que não seja caderno espiral, né? Vocês vão fazer o quê? Vão rubricar a folha, isso se a folha não tiver tomado toda a folha do caderno, que se tiver também não tem nem como fazer isso. Isso aí, quem está com esse caso, me procura depois, que a gente tenta resolver. Que aí me mostra o livro, e a gente tenta resolver fora, tá bom? Mas não pode colar folha. A folha tem que ser impressa, frente e verso. E paginada. Tá bom? Respondido aí? Então tá, então vamos continuar. Você vai botar a folha aí para mim, confrade, por favor? Vamos à primeira página, ver se eu já falei sobre isso. Tá, os livros de ata, e aí depois eu vou, nessa parte, depois eu vou lá. Os livros de ata, eles devem ser organizados, bem organizados. Coloque o número, livro número 1, livro número 2, em cada livro, coloque o número do livro. E quando terminar aquele livro de atas, que deve ter, quando você vai começar um livro de atas, você tem que fazer o termo de abertura. Coloca o termo de abertura com todas as páginas e tal. Ah, mas é um livro, as atas são digitadas. Ok. Então, se as atas são digitadas, você vai fazer o termo de abertura e vai colocar dentro da pasta até o dia de mandar encadernar. As atas digitadas, elas têm que ser encadernadas. Elas não podem, depois que terminou, que chegou a 100 folhas, na instrução normativa está 100 páginas, tá, gente? Mas não, são 100 folhas, foi um erro da gente. De 50 a 100 folhas.
Pode chegar, então, de 100 a 200 páginas. Depois que chegar neste número, de no máximo 100 folhas, ele tem que ser encadernado, mandado para gráfica, mandar para onde faz encadernação, e encadernado, e não em brochura, estilo brochura, não pode ser espiral. Ele tem que ser encadernado. Não pode ficar naquelas pastas com folhas plásticas, não. Por quê? Porque a folha tem que estar segura. Ela não pode ficar aleatória ali, que alguém pode chegar e tirar, e não. Terminou as 100 páginas, o secretário vai conferir folha por folha, ata por ata, assinaturas e tudo, e vai mandar para encadernação, tá? Já com o termo de encerramento. O termo de abertura está no início, constará esse livro tal, tantas atas, da ata, número tal, em diante. Quando chegou no encerramento, consta esse livro, das atas número 110 até a ata número 135, numeradas de 1 a 200 páginas, ou de 1 a 180 páginas, no termo de abertura, do jeitinho que é aquele modelo que vocês têm na instrução normativa. Mande para encadernar. Depois de encadernado, vai para a hierarquia superior para guardar. É lá que fica arquivado. Ah, mas a nossa conferência é na mesma sede do Conselho Particular e Central. Ok, então tá muito fácil para você mandar arquivar. Tá fácil, fácil. Tá. Aí é bom que você coloque, como eu falei assim, as etiquetas de identificação. Na capa do livro, é bom que tenha livro da atas número tal a número tal, do mês tal de 2020 ao mês tal de 2021. Uma etiquetinha, colocar, para você não ter que, toda hora que você quiser saber o número da ata, você tem que abrir, contar folha por folha. Então, você olhou, tem que estar identificado na capa do livro. Se for, quiser colocar também o número do livro na lombadinha assim do livro, ok, fica até mais fácil de pegar no arquivo. Ok? Modelo do livro. Ah, tá. Etiqueta de identificação e procurar encapar os livros para ficar mais bem protegido, né? Modelo do livro. O livro não deve ser livro de ata pré-fabricado. Hoje a gente quase nem encontra mais isso, mas antes tinha muito, mas ainda encontramos alguns. Então, o livro de ata, ele tem que ser um livro de atas comum. Você vai fazer a margem dele, porque a maioria dos livros de atas não vem com margem. Então, o secretário, quando ele pega o livro de atas para começar as atas, ele já procura colocar uma capa direitinho e faça a margem no início e no final, na direita e na esquerda da página, faça da primeira à última folha. Ah, mas por que tudo? Na medida que eu vou fazer na ata, eu vou fazer na margem. Não, gente, sabe por que é melhor você fazer no início? Fazer tudo de uma vez só? Para que as atas fiquem uniformes. Porque se você faz hoje uma ata e faz uma margem, aí amanhã, daqui a um mês, você vai pegar o livro de ata de novo, você já vai fazer outra margem, você já não vai saber a medida que você usou para fazer aquela margem. Então, é importante que você margeie o livro todo, antes de começar, ou assim que começa, que já fica, a margem vai ficar toda na mesma medida, vai ficar tudo igual. Deixar a margem de ambos os lados, ok. Carimbo. Aquelas unidades que têm o carimbo e gostam de usar carimbo, nós mesmos não usamos, apesar de que o nosso papel, às vezes, é timbrado. Coloca o carimbo no início da folha, na frente e no verso. Colocar no início para quê? Para não correr o risco de colocar no meio da folha, eu já deparei com o livro de ata com carimbo no meio da folha, e aí acabou apagando algumas palavras, tornando difícil de serem entendidas. Então, coloque o carimbo no início, né, naquela parte mais larga antes da primeira linha, e no verso, sempre no início da folha, de um lado e do outro, ok? E que não seja carimbo lá, que tem que constar aquele monte de endereço. Não, basta o nome da unidade vicentina e o endereço, assim, bem resumido, né? Não precisa de constar quem é presidente, porque eu já deparei uma vez que o presidente colocou o nome dele no carimbo, porque ele que era o presidente, ele que mandou fazer o carimbo. Não, gente, não precisa não. Mesmo porque o carimbo não é só para aquela diretoria, o carimbo é para a conferência. Então, mas quem não tem carimbo, fica sem carimbo. Na falta de alguma página, fazer um termo de advertência testando o ocorrido. Já pode acontecer de você comprar um livro de atas e você está indo lá na página 27, quando vai chegar na 28, você depara que foi para 30. Então, faltou a 28 e a 29.
No próprio livro não tem. O que, que você vai fazer? Faz uma observação. Essa observação você pode colocar ali, no final da 27, mas se ali tiver a ata, você não vai ter como, no meio da ata, você não vai ter como fazer essa justificativa ali. Você pode fazer depois daquela ata, ou no final, ou no início do livro, tá? Coloca a justificativa. Esse livro veio com defeito de fábrica, faltando a página as páginas 28 e 29. Coloque a observação. Tudo tem que ser escrito, explicado, para não correr o risco. Porque hoje você sabe que o livro vem faltando a página. Mas daqui a 10 anos, quando alguém pegar aquele livro para olhar, ele não vai saber ou não vai lembrar que aquela página veio faltando da fábrica. O livro veio faltando aquela página. Mas se você colocou a justificativa, quem pegar o livro já vai saber que aquela página não consta porque ela veio faltando no livro. Ok? Por lapso, o secretário, ao redigir a ata número 50, saltou a página 26 e prosseguiu na página 28. Isso aqui não é o livro que está faltando a página, não. Aqui foi o secretário que pegou as duas folhas juntas e ficou 2 páginas em branco dentro. Ele passou da página 27 direto para... Como é que foi o exemplo citado aqui? Da 26 direto a 28. Não pode ser 26, vai ser para 29, né? As folhas junto, passaram 2 páginas junto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai registrar naquela folha que está em branco, ele vai tracejar a folha e vai escrever em branco e rubricar. Na outra folha em branco também ele vai fazer a mesma coisa, em branco e rubricar. E faz uma pequena observação explicando que aquela folha ficou em branco, porque foi um lapso, foi uma falha, um esquecimento do secretário. Não tem problema falar que você, secretário, esqueceu, não, gente. Não tem problema, não. A gente tem que admitir quando acontece algum imprevisto com a gente. Então, eu esqueci, então eu vou anotar aqui, vou avisar para o presidente, né? Bom avisar para o presidente para que ele também não tenha, ele fique sabendo o que foi que aconteceu. Já passou aí? Já falei tudo aí já, né? Tá. Encontrou-se um livro de ata em uso. Até a data, uma unidade vicentina foi desativada. Então, veja bem, a conferência funcionou até setembro de 2019. Aí ela foi desativada. A conferência ou o conselho particular, ou o conselho, qualquer que seja. Aí ela foi desativada. E ficou o restante de 2019, 2020, e voltou a funcionar agora em 2021. No mês de agosto, que já diminuiu a pandemia. No mês de agosto de 2021, a conferência a unidade volta a funcionar. Aí o que vai fazer? Pode utilizar a continuidade da numeração de ata? Sim, pode. Dar sequência. Parou na ata número 56. Então, agora, 2 anos depois, eu vou colocar a ata número 57. Mas por que isso? Por que eu não começo do número 1? Porque a conferência já existiu. Ela existiu durante 1 ano, chegou à ata 56. Então, agora ela já tem 1 ano de existência, ela vai continuar agora no seu 2º ano, a ata número 57. Então, dou sequência à numeração. Porque a conferência já existia. Se ela foi fundada, agora ela tem que começar com o número 1. Mas se ela está sendo reativada, vai ter claro que o secretário vai colocar uma observação, que a ata parou na ata número 56, porque a conferência naquele período foi desativada, voltando a se reunir agora em 2021, reativando a conferência, explicar tudo, assinar, datar. E é bom que colham as 2 assinaturas para ficar bem seguro mesmo, né, a observação. Pode assinar o presidente, o secretário, ou o tesoureiro, ou alguma outra pessoa assinar junto. Isso é importante, continuando o número de ata. Devo continuar no mesmo livro de atas? Pode. Mas digamos que o livro já esteja assim, com as páginas amareladas, às vezes até um furadinho de traça. Então, pode encerrar o livro ali, faz o termo de encerramento ali, coloca no termo de encerramento que foi usado só as páginas, de número 1 até a página número 75, e a partir daí vai continuar em outro livro depois da reativação da conferência. No outro livro, aí continua o número de atas, da sequência, o número de atas, e começa um livro novo. Ok, pode ser. Tá?
Da guarda em arquivo geral. Conselhos particulares e ou conselhos centrais providenciam organizar um arquivo geral para guardar os livros. Eles devem fazer, porque geralmente os conselhos centrais têm sede própria. Os livros de atas, livros de caixa e tudo. Esse arquivo ele tem que ser bem seguro, porque ele está guardando a história da unidade vicentina. Entendeu? Ok? Gente, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta aí, se eu estiver falando muito rápido, porque eu tenho mania de falar muito rápido, podem pedir para mim para dar uma... Consórcia tem pergunta sim. Ah, ok. Vamos. Pode falar. A consórcia Cida, ela fala o seguinte: essa questão da assinatura de quem presidiu a reunião não consta na instrução normativa. Vamos adotar isso, então? Não, mas isso, quer dizer, é uma prática que já é comum. A assinatura do presidente na reunião? Não entendi a pergunta. Ela fala o seguinte: essa questão da assinatura de quem presidiu a reunião não consta na instrução normativa. Ah, tá. Vamos adotar isso, então? Sim, porque quem preside é que aprova. Ou às vezes não, né? O presidente pode pedir a outra pessoa para presidir, aí, mas é o presidente que vai aprovar. Assim, é essa a questão? É isso? Quem é que perguntou? A consórcia Cida. Cida, pode abrir seu microfone e responder para mim. É isso que você está perguntando? Se quem aprova tem que ser quem está dirigindo, ou se o presidente presidindo, ou se o presidente estiver ele que aprova? É isso que você perguntou? Sim, é isso que eu perguntei. Ah, tá. Quem aprova? Se o presidente estiver presente, é ele. Mas se ele não está presente, é outra pessoa que está presidindo a reunião? Se for alguém da diretoria, vai pela ordem, por exemplo, presidente, vice-secretário, secretário não, porque ele já fez a ata, tesoureiro, alguém da diretoria. Digamos que o presidente chegou e falou hoje assim, hoje eu quero que a Ana Paula preside a reunião, mas ele está presente. Então, a Ana Paula vai presidir, mas na hora de aprovar, o presidente vai aprovar. Ok? Entendido. Certo. Entendido? Nós temos outra pergunta, de Elisete Santos. Ela faz a seguinte pergunta: então, após a assinatura do secretário, o presidente escreve o dia da aprovação e assina? É isso? Isso. É isso mesmo. Por que o secretário assina primeiro? Porque é ele que narrou os fatos. É ele que tem que comprovar o que foi escrito. Então, ele fala assim, dato e assino. Quer dizer, eu estou comprovando o que eu acabei de escrever, o que eu relatei. Então, ele fechou ali, aí depois, isso foi na hora que ele fez a ata. Depois, na reunião, é que a ata vai ser lida, então vai ser aprovada. Com ou sem ressalva. Ok? Ok. A consórcia Paula, ela faz também a pergunta: escreve que a ata foi aprovada na mesma ata ou na próxima? Exemplo, a ata do dia anterior, 14/4/2021, foi lida e aprovada em 21/4/2021. Uhum. Tá, qual a pergunta? É isso que ela coloca. Escreve que a ata foi aprovada na mesma ata ou na próxima? Exemplo, ela coloca o exemplo, né? A ata do dia anterior, 14/4, foi lida e aprovada. Tá, deixa eu tentar ser clara aqui. No dia 7, teve a reunião da conferência. Aí, a secretária fez a ata do dia 7. E ela colocou lá, de abril de 2021, tal. Primeira secretária, Ana Paula. A ata que ela fez do dia 7 está sendo lida hoje. Ela colocou a data do dia 7. Porque foi o dia que ela coletou os dados, ela poderia ter feito a ata no mesmo dia. Foi o dia que aconteceu a reunião. A secretária colocou a data do dia 7. Hoje, na reunião, a ata está sendo lida. Foi lida. Ela leu a ata e ela leu do jeitinho que ela colocar. Olinda, 7 de abril de 2021. Hoje, ela leu desse jeito, que foi assim que ela escreveu. Aí o presidente vai
aprovar a ata, sem ressalva, que a ata ficou perfeita. Então, por exemplo, eu escrever ata aprovada sem ressalva no dia 14 de abril. Porque ela está sendo aprovada hoje. A ata do dia 7 está sendo aprovada hoje. Entendeu? Ficou claro? Sim, Ficou, acredito que ficou também. Pronto. Outra, né? O Deixa a confrade pessoa que Anderson. perguntou e falar se ficou bem, ficou claro para ela. Ficou claro, sim. Obrigada. Então tá jóia. Pode mandar, confrade, outro. O confrade Anderson, ele faz a seguinte observação. Se uma conferência está fazendo ata digitada sem autorização do CM, pode voltar a fazer escrita no livro? Pergunta, né? Ai, ai. Eu acho que eu vou deixar para o CM responder essa pergunta. Olha, naquela hora que eu comentei sobre as atas digitadas em conferência, este é um dos problemas. Porque, veja bem, aí a conferência fez ata digitada fez, por exemplo, 10 atas digitadas. O conselho não aprovou, o conselho vai chamar atenção. Aí ela vai ter que fazer o quê? Encadernar essas 10 atas e passar a fazer as outras agora manuscritas, se for fazer as outras manuscritas. Então, vai ficar uma encadernação com 10 atas. Mas, se o conselho mandar voltar a fazer as manuscritas, vai ter que fazer manuscrita. Se está fazendo sem autorização, gente, busque o conselho particular, busque o central e busque o metropolitano. O metropolitano vai analisar, de repente o metropolitano vai se achar que tem condições de continuar com a ata digitada. Ok, entendeu? Mas o metropolitano vai dar essa decisão. Se o metropolitano achar que não deve continuar, então ela pode também fechar aquele livro, chega até as 50 folhas, pelo menos, né, para dar para fazer encadernar, e volta para as atas digitadas. Manuscritas. Fecha para não ter que encadernar 10 folhas, né? Vai ficar um gasto, porque a encadernação fica cara. Então vai ficar um gasto com poucas folhas. Ok? Respondido? Pronto. Pronto, Nós temos mais perguntas, consórcio. Não, sabe por que não tem problema as perguntas, confrade? Porque o nosso bate-papo é para isso mesmo, não é? Para tirar dúvidas. Eu acho que a dúvida de um pode ser que esteja sendo de outros também. De outros, então a né? gente fica falando. Está tranquilo. A consórcia Aurineide Monteiro, ela faz a seguinte pergunta. Quando uma ata é aprovada com ressalvas, essa retificação é colocada em que espaço? Na ata seguinte, quando eu falar assim, a ata da reunião anterior foi lida e aprovada com a seguinte ressalva. Logo depois do momento espiritual, que vem a leitura da ata, não é? Logo após o momento espiritual, vem a leitura da ata. Então, naquele momento, a ata anterior foi lida e aprovada com a seguinte ressalva. Aí coloca a ressalva. Por exemplo, qual foi a ressalva? Onde consta que... o que eu posso falar aqui? Que o movimento financeiro, que a coleta foi R$50, leia-se, a coleta foi R$55. Quer dizer, mais ou menos essa seria a observação. Vai ser na ata seguinte, na parte onde fala que a ata anterior foi lida e aprovada, com a seguinte ressalva. Ok? Certo. Ok. Nós temos a Aurineide, quer falar alguma coisa? Sim, ok. Era essa a minha dúvida, muito obrigada. De nada. Aí vem, mais alguma, confrade? O confrade Felipe Alves, ele coloca a seguinte pergunta. Essa questão de autorização das atas digitadas se aplica também às atas dos conselhos particulares e centrais? Central, não. Por quê? Porque geralmente o central ele tem sede própria, ele tem secretária executiva, ele tem computador, então ele já tem as coisas que facilitam. Agora, o particular é praticamente, às vezes, é o mesmo caso das conferências, né? O confrade Beethoven, ele faz uma pergunta, eu vou resumir. Ele pergunta se a autorização para a conferência utilizar atas digitadas, após o término da diretoria do CM, a próxima diretoria tem que respeitar essa autorização.
Bem, se o presidente vê que está funcionando, respeitar. Mas se o presidente vê que não está funcionando, ele pode suspender, né? É por isso que quando a diretoria do CM autoriza, ela tem que pensar muito na consequência. Não tem que pensar só no que está acontecendo hoje, esse ano, esse período, esse mandato com essa secretária. Tem que pensar na conferência, no todo, e pensar no futuro. Infelizmente, aí o futuro não nos pertence, mas a gente tem que pensar. Né? Verdade. A consórcia Sônia Santos, ela pergunta se existe um modelo para livros de atas, modelo padrão. Não, os da livraria, né? A gente acha nas livrarias livro de ata normal. Não tem nenhum... aqueles pré-fabricados da CIPED que não usa, é ata normal. E seja as páginas numeradas, né? Só isso. A consórcia Tereza Santos, ela pergunta como serão as assinaturas das atas feitas nas reuniões online. Pois é. Essas reuniões online, a gente até mandou uma orientação. Vocês devem ter recebido aí, depois, se você não passou ainda, dá uma olhadinha aí, se você precisar, eu mando de novo para você. Tem orientação. A ata é feita pelo secretário. Ele vai fazer na sua casa, né? Porque a reunião está sendo virtual, então vai fazer a ata na sua casa. Aí vem aquela questão, e se o secretário não tem computador? Ele vai ter que ir para a sede do conselho fazer, ou em algum lugar, para fazer a ata. A ata, tem como assinar? O secretário tem. Ele vai fazer a ata e vai imprimir. Ou, às vezes, até não. Por exemplo, eu tenho feito as atas do Nacional, eu não imprimo aqui, porque senão eu vou ter que mandar pelo correio, vai amassar as folhas. Então, eu faço as atas e mando para a secretária executiva, ela imprime e coloca nas pastas. O que vai acontecer? No dia que eu for ao Rio, eu vou pegar todas aquelas atas, eu e Juliana, vamos assinar todos que cada um fez, vamos rubricar as páginas em branco, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e vamos arquivar. Aí vai assinar eu, e quando tiver a primeira reunião presencial, o presidente vai aprovar a ata com a data, vai colocar a ata aprovada virtualmente no dia 14 de abril, aprovada e datada lá no dia, digamos que seja em junho, que a gente vai ter a primeira reunião presencial. Ele vai colocar a data de junho, mas vai falar que virtualmente a ata foi aprovada no dia 14 de abril, e está sendo aprovada naquela data presencialmente. Só vai ter assinatura do presidente e secretário. Por quê? Porque consta o nome de todos os participantes no corpo da ata. Isso, gente. Eu falei que nas reuniões presenciais não há necessidade de constar todos os nomes dos presentes na ata. Mas, agora, nós já estamos passando a reunião virtual, então vamos falar de uma vez. Nas reuniões virtuais, tem que colocar todos os nomes dos participantes. Isso é a função. Igual no caso, tem dia que a gente tem 60, 70 participantes na reunião do Nacional. Nós temos que colocar o nome de todos os participantes e o Conselho Metropolitano a qual ele pertence, ou a função do membro da diretoria do Nacional. Então, fica uma página praticamente só com nomes dos que estão presentes na reunião. Por que tem que constar isso não? Porque tem que saber quem estava presente naquele dia, visto que não tem assinatura. Ficou claro isso aí? Já estou entrando nas atas digitadas, né? Ou nas reuniões virtuais, desculpa. Agora, bem, livros individualizados, essa pergunta já foi feita, então podemos passar à próxima, já respondi. Cada um, né? Cada ata feita no seu livro, diretoria, ordinária e assembleias. Pode passar a próxima, confrade, por favor? Só sim. Nós temos mais uma. Tem mais pergunta? Tem sim. O confrade Anderson, ele fala que ele é secretário de um conselho central e nas visitas regulamentares a conselhos particulares e obras unidas, ele observou que as atas elas se reiniciam todos os anos, né?
Então, chegando ali em dezembro, a ata 100, quando for em janeiro, começa de ata número 1 novamente. E ele A disse gente que tem orientou, Ah, e ele fala, né, que ele orientou que as unidades vicentinas fizessem uma estimativa, né, de quantas atas deveriam ser, se elas fossem correntes, para que fosse corrigido e colocado à observação. Ele agiu corretamente? Essa é a pergunta dele. certíssimo, corretíssimo. É isso mesmo. Já que cada ano vai de 1 a 12, é conselho, né? Ou se é conferência de 1 a 50, então faça uma estimativa de quando foi fundado ou instituído, quando foi instituído o conselho? Foi instituído há 10 anos atrás. Teve algum período sem atividade? Não, todo período com atividade. Então, faça uma média. Se conseguir pegar todos os livros e contar as atas, ótimo, pode colocar o número exato. Se não conseguir, faça uma média. São 12 reuniões por ano, tem 10 anos, então a próxima a ata vai ser a ata de janeiro desse ano, quer dizer, a próxima ata a partir do ano, do mês de aniversário, digamos que foi fundado em março de 2011, fez 10 anos no mês passado. Então, quer dizer, média 120 atas no mês passado. Então, coloca ata número 121. Aí pode até colocar. Secretário tem mania de fazer os adendos para ficar bem explicado. Este número é uma estimativa, contanto que as atas anteriores estavam numeradas anualmente. Então, estima-se, como o conselho tem 10 anos, que essa seja a ata número 121. Ele deu a orientação correta, viu, confrade? Muito bem. Graças a Deus tem alguns que estão nos ajudando. Muito bem. É isso mesmo que tem que ser feito, tá? Isso também para a conferência. A conferência não tem numeração nas atas. Como é que a gente faz? Vai começar número 1 a partir de agora? Não. Veja em que ano a conferência foi fundada e faça mesmo uma estimativa. É média de 50, 52, 54 atas por ano. Então, faça uma estimativa, faça uma média e continua. Por exemplo, a conferência tem 20 anos, com a média de 50 atas por ano. Então, 20 vezes 50, 1000, ata número 1000. Ótimo. Então, a ata número 1001, tá? Explica por que está colocando que a anterior era 12 e agora é 1001. Ou melhor, a anterior é 50 e agora é 1001. Por quê? Explica o motivo e continua a partir daí, numerando 1001, 1002 e daí por diante. Claro isso aí? Consórcia, temos a consórcia Cida, né? Ela diz o seguinte: Leni, temos hoje o livro Manual de Instruções Normativas para Secretários. O CNB tem pretensão de readequar esse manual? Sim, vamos ter que... Não sabemos quando não, porque agora, com a nova regra, e também, assim, a gente vai ter que dar uma atualizada em tudo, né? Não sabemos quando vai ser, mas precisamos, né? Não só pretendemos, precisamos dar também uma mexida nele. Ainda com essa questão das atas virtuais, que não está aqui, foi uma instrução passada, uma orientação passada através de... Foi um documento que foi mandado esse ano, passado agora, então ele também tem que entrar, porque a gente não sabe a partir de agora como é que vai ser as nossas vidas, né? A vida do mundo. Então, a gente tem que pensar nessas hipóteses. Elizabeth Santos, ela fala o seguinte: fomos orientados quanto às assinaturas serem assinadas um em cada linha e não mais contínua. Está correto? Está correto. Por quê? Eu assino numa linha, o meu nome termina com Souza, aí vem a outra e começa ali, às vezes nem coloca assim uma vírgula, faz uma embolada. Então, se eu tenho uma linha para cada pessoa, facilita, não vai embolar, e vai dar para a pessoa colocar a sua função na frente, quem tem alguma função, ou a sua unidade vicentina, é correto, um em cada linha. Para facilitar o entendimento, para facilitar a leitura, para facilitar o enxergar ali quem são de quem são as assinaturas. Está correto. A irmã Expedita, né, filha da Caridade, ela fala o seguinte: as vantagens das atas digitadas é porque acessível à leitura, porque tem pessoa que tem uma caligrafia que dificulta a leitura. Ela coloca essa observação.
Realmente, ô irmã, realmente as atas digitadas dão essa facilitada, né, para quem vai ler a ata e para até mesmo. Mas, quando é possível, né? Sendo possível, ok. Mas nos casos de conferência, como eu já expliquei anteriormente, pode acontecer de dar problema até para conseguir secretários no futuro. Agora, unidades, por exemplo, eu acho que parece-me que aí tem algum secretário de lares, as duas, tendo condições, pode fazer as atas digitadas. Quando há condição própria da unidade, ok, eu acredito que os conselhos metropolitanos aprovam sem restrição. Mas essa questão que nós falamos antes, né? Por exemplo, eu não posso imprimir e colar no caderno. Tem que ser encadernado. E encadernado não é colado no caderno. Tem que fazer, fica bem mais bonito até, né? Se for uma letrinha igual a mim, que não é muito bonita, eu não ligo muito, não, mas ela é bem legível. Mas, às vezes, tem pessoas que a letra nem a questão da letra ser feia, a letra ser ilegível. Tem pessoas que a letra é muito bonita, mas muito difícil de entender. Né? Bem desenhada, mas difícil de entender. Realmente, quando ela é digitada, facilita isso aí. A leitura, fica mais bonitinho. Mas tem esses outros poréns que acabam dificultando, complicando. Ok aí, Confrade? Tem mais alguma pergunta? A consórcia Marta, né, ela pergunta se a reunião está sendo gravada. Então, a reunião está sendo gravada sim, né, e aí depois passará por edição, né, para que possa ser disponibilizado no canal no YouTube do Conselho Metropolitano. Né, a consórcia Sônia Santos pergunta se poderia disponibilizar esse slide para nós, né, e acredito que com autorização da consórcia Leni, após o término dessa formação, eu posso colocar lá no grupo do WhatsApp, né, e todo mundo ter acesso. Pode, nós precisamos divulgar mesmo, pode. O confrade Joaquim, vamos para a última pergunta, para que a gente possa voltar para os slides. O confrade Joaquim Bernardino diz o seguinte, faz a seguinte pergunta. A consórcia disse que é o presidente que aprova as atas. Caso o secretário interprete erroneamente o resumo da fala de um membro da unidade, e esse membro não venha a dizer que não falou outra coisa e não o que foi escrito, como fica? Coloca observação. Coloca observação. Na ata anterior, vai aprovar com ressalva. Entendeu? Aí vira uma ressalva. Eu falei diferente, vira uma ressalva. Mas eu acho que assim, pode acontecer. Realmente pode acontecer. É isso, confrade. Você vai colocar observação para a ata seguinte. Confrade Joaquim, é essa mesma pergunta, não é isso? Se eu não fiz incorreto, aí o confrade pode ativar o microfone e fazer diretamente. Não, é isso. Porque eu fico imaginando que atualmente a gente está entendendo e a gente quer mudar. Mas a gente sabe que a mudança, muitas vezes, gera uma certa resistência de pessoas. Verdade. E aí, o secretário diz dato e assina. Na próxima reunião, o presidente coloca aprovado, data e assina também. E aí, a Assembleia, os membros da conferência vão e assinam em seguida, não é isso? Isso. Mas aí, na hora de assinar, o membro diz, não, eu não vou assinar porque eu não falei isso. Eu já vi isso ocorrer. Foi interpretado errado o que eu disse. Então, nesse sentido, colocar para ficar, até para esclarecer que todos assinam. E quando a gente assina abaixo do presidente que disse aprovo, aí a impressão que todos aprovaram, né? Pode ser que alguém se recuse a assinar e diga, não, mas eu não falei isso, eu não vou assinar. Foi isso. Aqui, deixa eu falar alguma coisa a respeito disso aí, eu ia falar depois, né? Agora já abordou o assunto, ótimo, então já vamos falando. Eu já deparei com situações assim. Nem é falar que eu não falei isso. Pessoas falam assim, eu não vou assinar essa ata porque eu não concordo com isso que foi decidido na reunião passada. Bem, eu posso não concordar. Mas foi decidido porque a maioria decidiu. Então, a pessoa não quer assinar? Ok.
Eu não vou assinar, porque eu não concordo com isso. Tudo bem, você não vai assinar. Mas eu quero que consta aí que eu não vou assinar porque eu não concordo. Ok, o secretário vai anotar na ata foi aprovada, tal. O confrade fulano de tal não negou-se assinar a ata porque diz não concordar com a decisão. Mas não vai mudar a decisão. Porque quem decide a reunião de hoje é quem está presente hoje. A ata vai ser lida semana que vem. Mas o que está inserido na ata é o que foi decidido hoje. Então, quem está hoje é que vai decidir se vai aprovar, derrubar a casa do assistido e construir outra, se não vai derrubar. Isso aí é quem está na reunião hoje é que vai decidir isso. O secretário vai anotar do jeito que aconteceu na reunião. Se quem estiver na reunião da semana que vem não concordar e não quiser assinar, é um direito dele. Mas a decisão não é dele. A decisão foi tomada na reunião hoje. E mesmo que ele não tenha concordado, foi decidido pela maioria. Então, infelizmente, vai ficar, né? Porque a gente tem a democracia é isso, a maioria que vence, né? Entendeu, confrade? Não querendo assinar, não assina. Se ele exigir que conste na ata que ele não assina, ele não vai assinar porque não concorda, o secretário pode constar na ata. Perfeito, eu concordo. Desculpa eu abrir meu áudio, mas eu queria tirar uma dúvida com você, rapidinho, pode ser? Pode. Veja, meu nome é Marco Antônio, eu fiz até uma pergunta, é o seguinte, veja, na minha conferência, eu sou o vice-presidente, né, como eu tinha dito, Divina Misericórdia, com a minha conferência, aqui no Pernambuco, e eu tive que assumir a conferência porque a presidente precisou se afastar por alguns motivos, e aconteceu o seguinte, eu percebi que a gente já fazendo atas online desde o ano passado, só que estava aquele impasse, né? Como é que ia ser, se lia, se não lia, a questão da ata, como fica a pergunta, eu respondeu. E quando eu assumi, eu percebi que não tinha sido lidas as atas, e tinha muitas atas que não foram lidas. Aí eu peguei como presidente de carta branca para o secretário, ele ir atrás e procurar saber como é que seria que a gente deveria agir com isso aí. E ele foi ao CM, que é o Conselho Metropolitano de Olinda e Recife, ao qual nós somos ligados, e foi orientado o seguinte, que não se lesse ata, só leria a última ata, quando voltasse a presencial, né? Leria a última ata, onde assinaria o presidente. Aí eu pergunto, como você orientou que era bom que se lesse a ata, como é que eu faço com as outras atas que não foram lidas, que foram muitas? O que é que você me orientaria? As suas atas são digitadas ou manuscritas? Manuscrito, tudo manuscrito. Manuscrito? Confrade, Não foi lida. a sua conferência? É, conferência, ata de A sua conferência. conferência, todo mundo tem WhatsApp? Oi? A sua conferência, vocês fazem, as suas reuniões virtuais são via WhatsApp? Não, a nossa é por um aplicativo. Todos os membros têm WhatsApp? Sim, correto, tem sim. Então, eu acho assim, que seria interessante a secretária fotografar essas atas e mandar pelo WhatsApp para a conferência ler. Para ter conhecimento, porque vai ser aprovada, depois pode até constar na ata. Olha, as atas de número 10, 20, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 30 foram encaminhados para os membros da conferência, para leitura, e será aprovada na data X. Quer dizer, vai ser muito difícil lembrar aquilo que algum pequeno detalhe. Mas a essência do assunto, certamente todos os membros lembrarão, né? Veja só, você entender. Então, aí passaria pelo WhatsApp, o pessoal leria, depois, a próxima reunião, que é a próxima ata que o presidente fizesse, ele colocaria essa ressalva, né? Que foi lida... Isso, mas também, contrato, o que vocês podem fazer? Você tem noção de quantas atas são? São as 10 atas, mais ou menos? Tem uma conta, um pouquinho mais. Também vocês podem fazer o seguinte, em cada reunião, vocês não leem, por exemplo, na reunião de hoje, vocês leem as 5 primeiras atas. O secretário lê, espera, leu a ata número, vou citar um número qualquer aqui, leu a ata número 52, ouve os comentários,
que até é para trocar ideia, porque alguns vão dizer, mas eu não me lembro disso, não, mas aí alguém vai lembrar. Aí terminou de ler aquela, leia 53 na mesma reunião, leia 54, 55, 56. Leia, por exemplo, 5 atas hoje. E consta na ata. Foi feita a leitura da ata número tal, 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 que não havia sido lida anteriormente. E aprovadas virtualmente pelos presentes. Para que todas sejam lidas e sejam de conhecimento de todos os membros. É uma forma de vocês levarem as atas ao conhecimento dos membros. Deixa o microfone. Reuniões anterior, ele é atual. É algum anterior, ele é atual. Aí vai chegar um momento que as antigas vão ser todas lidas, vai ficar só atual, não é isso? Mas se você ler mais de uma, já termina mais rápido. Uhum. Tranquilo. É porque as atas de conferência são pequenas, né? Então fica fácil de ler. Então tá, jóia. E passar essa instrução aí. Obrigado. Viu? Ok, de nada. Disponha. Tá. Espaço entre uma ata e outra. Geralmente, quando termina as assinaturas, se é manuscrita a ata, a gente aconselha deixar uma linha. Traceja a linha, né? Dá um risco nela e tal, mas para não embolar uma ata na outra. Então, a gente sugere que dê um tracinho na linha, mas deixa uma linha entre uma ata e outra. Isso para evitar de ficar muito embolado as atas, para separar. Identificação de assunto. Destaque quando vai, principalmente em atas digitadas, gente, você quer identificar, por exemplo, leitura da ata. Você pode colocar o leitura da ata em negrito ou em letra maiúscula. A palavra do coordenador da CJ, isso no caso de conselho. Você pode colocar em letra maiúscula ou negrito para especificar. Não, movimento financeiro, você pode colocar também em negrito ou letra maiúscula. Quando a ata é manuscrita, pode-se, não é obrigatório. Caso queira destacar essas partes, identificar assuntos na ata, pode escrever o assunto e sublinhar. Mas não sublinhe riscando, não. Sublinhe com a régua direitinho para ficar bonitinho. Se quiser, pode fazer isso. Não é obrigado, mas pode fazer se quiser destacar o assunto. Tá bom? Tipo de escrita. Não utilizar lápis. Gente, não deixa nada a lápis em ata. Nós sabemos que no meio vicentino não tem ninguém com maldade, mas pode aparecer uma pessoa que seja um pouquinho maldosa, pegou a sua ata com alguma coisa escrita a lápis, apaga e escreve uma coisa totalmente fora do contexto. Não deixa nada a lápis na ata. Não utiliza corretivo. Por quê? Primeiro, porque o livro de atas fica horrível se você passa corretivo. E segundo, porque se eu passo corretivo em alguma coisa que eu errei como secretária, eu estou dando margem para, deixa eu ver um nome qualquer, João Bosco. Eu estou dando margem para o João Bosco pegar o meu livro de atas, passar corretivo e escrever outra coisa, que não é o que eu redigi na minha ata. Então, nunca use corretivo. Ah, mas eu estava escrevendo e errei a palavra. O que eu faço? Nós temos uma solução. Eu fui escrever o nome da Luísa Carmo e escrevi Luísa Osório. O que eu vou fazer? Luísa Osório. Mas não é Luísa Osório, é Luísa Carmo. Eu coloco uma vírgula e escrevo digo, outra vírgula, Luísa Carmo. Aquele digo é para consertar aquilo que você errou e não precisa riscar nem passar corretivo. O digo é para nos auxiliar, é para auxiliar os redatores, para a gente não borrar os nossos textos, tá bom? Ficou claro isso aí? Outra coisa, não use, comece a ata com caneta preta, depois passa para caneta azul, depois passa para caneta vermelha. Vermelha não deve ser usada. Preta ou azul, é as cores que a gente deve usar para fazer a ata. Mas aquela cor que você usou na primeira ata,
Se começou as atas com caneta preta, escreve no livro todo com preta. Se começou com caneta azul, escreve tudo com azul. Ou pelo menos aquela ata toda com a mesma cor de tinta. Não fica mudando, porque vai ficar bagunçado, vai ficar feio. Vai dar uma impressão de relapso, de relaxamento. E não é legal. Nós secretários, nós temos que ser zelosos. Melhor, nós secretários, né, tem que usar o meio bem. Temos que ser zelosos com os nossos trabalhos. Ok? Tá. Eu estou elaborando a ata, aí eu vou escrever. Esteve presente na reunião. A Leni do Carmo, secretária do Conselho Nacional do Brasil. A Maria da Conceição, vice-presidente do Conselho Nacional do Brasil. A Edjane Cardoso, tesoureira do Conselho Nacional do Brasil. A Neide Ximenes, coordenadora da Carta do Conselho Nacional do Brasil. Aí eu vou escrever tanto Conselho Nacional do Brasil, que a minha ata vai ter uns 20 Conselho Nacional do Brasil. O que eu faço? A primeira vez que eu escrevi Conselho Nacional do Brasil, eu coloco entre parênteses CNB. Então, eu já sei. Eu usei uma sigla. Mas eu posso colocar CNB direto? Não. Posso até colocar CNB, mas na frente eu tenho que explicar. Conselho Nacional do Brasil, entre parênteses. Por quê? Porque você sabe que CNB é Conselho Nacional do Brasil. Mas uma outra pessoa que pegar esse livro de atas, quando ele vê CNB, o que é CNB? Não sabe o que é Conselho Nacional do Brasil. Então, tem que explicar. Aí, depois que eu coloquei, esteve presente na reunião, Leni do Carmo, secretária do Conselho Nacional do Brasil, CNB. Aí eu posso colocar João Bosco, tesoureiro do CNB. Maria da Conceição, vice-presidente da região 6 do CNB. Porque aí eu já sei que o CNB já foi explicado no início da ata que CNB é Conselho Nacional do Brasil. Eu vou escrever Conselho Central todas as vezes que eu vou falar que alguém do Conselho Central fez alguma coisa. A primeira vez eu coloco Conselho Central. Depois eu coloco a sigla CC. Depois eu posso continuar colocando CC, que eu sei que o CC é Conselho Central. CAFO, Escola de Computação Antônio Frederico Ozanam. Imagina se eu vou escrever CAFO 10 vezes numa ata e 10 vezes escrever Escola de Capacitação Antônio Frederico Ozanam. Então, eu escrevi a primeira vez, eu expliquei o que é CAFO, depois das outras vezes eu posso só colocar CAFO. Conferência de Criança e Adolescente, CCA. Depois que eu escrevi uma vez, Conferência de Criança e Adolescente, quando eu for mencionar naquela mesma ata, gente, não é no livro não, é naquela ata. Quando eu for mencionar Conferência de Criança e Adolescente, eu posso colocar só CCA. Departamento DENOR, expliquei. DECOM, expliquei, eu posso depois usar suas siglas. Então, as siglas é para nos auxiliar, para diminuir o volume, mas tem que ser explicada. A primeira vez que você escreveu a sigla, você tem que explicar para que, durante a leitura da ata, as pessoas saibam o que significa aquela sigla. Claro aí? Pode passar, por favor? Assinaturas. Aí, acho que até já falei. Sem mais, a reunião foi encerrada com as orações regulamentares, tradicionais, ok? Lavrando eu, Ana Carolina, segundo secretária, presente ato, que data e assino. Aí a data, o local, né, onde que eu estou. Ultimamente, as minhas reuniões só saem Mendes Pimentel, as reuniões do CNB. Por quê? Porque eu estou aqui, eu não posso colocar Rio de Janeiro. Então, eu coloco Mendes Pimentel, a data e o meu nome. Ok. E nem assino, vou assinar depois. Quando as reuniões são no Rio, é Rio de Janeiro e tal. Ok. Aí vem assinaturas, aquilo que eu já falei com vocês. O nome, a função. Quem tem alguma função dentro da unidade vicentina. Ou se é visitante, ou coisa e tal. Isso aí já falamos, então pode passar, Confrade. Alguma dúvida aí, gente? Severina está me falando alguma coisa aí. Depois, daqui a pouco, o Confrade me passa a dúvida dela aí. Ausência de informações. Isso aqui também é muito importante, viu, gente, na redação de ata. Eu fiz a ata toda, encerrei a ata, estou encerrando. Sem mais, a reunião foi encerrada com as orações tradicionais regulamentares, lavrando eu, fulano de tal, apresente ato, que data e assino. Aí, eu lembrei que eu tinha que ter colocado lá no corpo da ata que o presidente falou da contribuição da solidariedade e eu não coloquei. Eu ainda não levei a ata para ser aprovada. A ata ainda está comigo. Eu lembrei desse detalhe. O que eu faço? Antes da assinatura, antes de eu assinar, se eu já tiver assinado também, eu vou te falar de novo. Aí eu coloco em tempo.
Aí coloca aquela observação que eu observei, que percebi que faltou. Em tempo, o presidente lembrou aos presentes do recolhimento da contribuição da solidariedade neste trimestre. Aí eu torno a colocar o local, a data e o meu nome e minha função. Aí eu torno a colocar Rio de Janeiro, 1º de janeiro, Ana Carolina, segunda secretária. Eu coloco em tempo, porque a ata ainda não foi lida. Então, eu posso fazer isso. E não foi aprovada, não foi lida. Depois que a ata for lida, tem que entrar como observação para a ata seguinte. Mas enquanto a ata não foi lida, eu posso colocar esse em tempo. Isto para as atas manuscritas. Porque as atas digitadas, eu estou fazendo lá, eu lembrei de outra coisa, eu volto lá e completo, né? Tranquilo. Mas as atas manuscritas, eu não tenho como voltar lá no meio da ata e colocar essa observação. Mas eu posso colocar um em tempo no final e colocar essa observação aí. Ok? Ficou claro isso aí, gente? Se tiver dúvida, fala com o confrade aí que ele me passa a dúvida. Espaço indevido. A ata é feita em parágrafo único. Eu não coloco cada assunto no parágrafo e fico deixando aquele monte de restante de linhas para frente, não. Não deve conter espaço em branco. Mas por quê? Fica tão mais bonitinha, ela cheia de... Eu lembro quando eu estudava, eu adorava deixar assim, tinha um parágrafo e começava, que terminava uma letrinha só e começava outro parágrafo, eu achava que super bonito no caderno. Mas os cadernos de atas não podem ser assim. Por quê? Eu já falei. Na sociedade não tem ninguém maldoso, ninguém quer fazer maldade com ninguém. Mas, digamos que alguém pega o seu livro de ata com um espaço em branco, e você, João Bosco, que é o presidente ou o secretário, né? Pode ser, digamos que seja o secretário, você deixou espaço em branco, aí o Marco, o livro de atas da Neide, e viu aquele espação, uma linha quase inteira em branco, parece que escreveu assim: o João Bosco fez uma doação de R$500 para a conferência. Só que o João Bosco não fez essa doação. Aí vai comprometer quem? O secretário que anotou aquilo ali, não foi ele, mas que consta que ele que anotou, porque quem fez a ata foi ele, vai comprometer o tesoureiro, que vai ter que arranjar aqueles R$500 para colocar no caixa, vai comprometer o presidente, que aqueles R$500 entraram ali, não saíram, não está em lugar nenhum. Tá vendo? O perigo de deixar espaço em branco numa ata, não deixe, gente. É claro que o João Bosco não fez essa doação aqui, para a gente saber, não, mas foi lá. É claro que quem que eu falei mais? A Neide, né? E o Marco. Isso não aconteceu. Mas se deixar espaço em branco, a gente corre esse risco de aparecer coisas na ata que não foram tratadas na reunião. Então, não deixe espaço em branco de jeito nenhum. Encerramento do livro. Quando estiver quase terminando o livro, aí no caso de manuscrito, tá, gente? Nas atas manuscritas. Quando estiver quase encerrando, observe se o espaço restante é suficiente para redigir a próxima ata. Geralmente as minhas atas, eu, secretário do CM Olinda Recife, geralmente as minhas atas dão 3 páginas. Aqui está faltando, o livro tem 2 páginas e meia. Mas eu vou resumir a letra e vou começar a ata aqui mesmo. E se não couber, termino no outro livro. Não posso. Não pode ter uma ata iniciada num livro e encerrada no outro livro. No livro que inicia a ata, ela tem que ser encerrada. Mas eu escrevi, eu achei que ia caber, mas a ata aumentou. Aí faltou lá umas 5 linhas. O que eu vou fazer? Quer saber mesmo? Você vai redigir essa ata todinha de novo no livro novo. Para não ficar errado. Então, quando vê que está encerrando as folhas, mas as nossas atas é só geralmente são 2 páginas e meia. E tem uma folha só restante no livro de ata. O que eu vou fazer com aquela folha, então? Vou arrancá-la e jogar fora? Não. Você vai tracejar, vai dar um traço na diagonal e escrever em branco e rubricar ali. E no verso também, em branco, e rubricar. E vai fazer a ata seguinte no livro novo. Ali vai colocar o termo de encerramento na contracapa daquele livro e vai começar a ata seguinte no livro novo. Não pode começar a redigir uma ata num livro e terminar no outro. Porque digamos que no meio da caminhada um livro desses vai parar em outro lugar e você precisa daquela ata completa. Como é que você vai fazer? Então, a ata no livro que começa tem que encerrar. Claro aí?
Seguinte, eu estou começando a correr, porque estou olhando aqui que o tempo está diminuindo, né? E tem muita gente perguntando ainda. Número por extenso. Outra coisa que é muito comum perguntarem. Quando eu vou escrever um número, por exemplo, a coleta foi R$53. Eu preciso colocar os R$53 por extenso? Pode. Preciso? Não. Por quê? Porque no livro caixa vai ter todo o movimento financeiro. Saldo anterior, 5.200, coleta, R$52, despesas, 10º conselho, R$5,20, despesas, R$32, saldo atual, tantos reais. Eu posso colocar isso tudo só em numeral mesmo, colocando o símbolo real e o numeral. Mas a consórcia Maria Migueli, é Migueli ou Migueli? Ela fez uma doação. Não vou falar consórcia. A consórcia fez a doação, mas ela foi na coleta. O benfeitor José das Couves fez uma doação de tantos reais. Ou doou tantos reais para comprar cestas básicas. Isso deve-se constar por extenso. Doação do senhor José das Couves, R$590. Aí coloco R$590 por extenso, porque não é uma despesa normal de acontecer na conferência. E essa também não consta ainda no livro do caixa. A coleta, 10º conselho, saldo anterior, saldo atual, consta no livro do caixa, está lá no movimento financeiro. Essa vai entrar depois como doação, mas é importante que você destaque a quantidade por extenso, quando tem algum valor relevante ou quando algum valor que não é comum nas reuniões da unidade vicentina. Ficou claro aí? Continuando. Não, já estou aqui, né? Ok. Quando se deixa de redigir uma ou mais atas, o que a gente faz? O secretário não pôde ir, porque adoeceu, tá? Ou porque o ônibus quebrou e não conseguiu chegar e não entregou o livro de atas. Então, não conseguiu fazer. A ata seguinte não foi feita. O que ele pode fazer? Ele vai lavrar todas as atas que ficaram sem ser redigidas, vai redigir cada uma delas e pegar a assinatura do presidente e secretário. Aí, o que vai acontecer? As atas são manuscritas. Então, ele escreve a ata número 120, salta umas 3 linhas ou 4, que é para ele assinar, para o presidente aprovar e assinar, e uma para não ficar embolado. Faz a ata 121, solta o mesmo espaço e faz a ata 122. Aí a 122 vai ser lida na reunião presencial, porque já chegou o dia dela ser lida. Na leitura vai constar: lida as atas número 121 e aprovada com ou sem ressalva. Feita também a leitura da ata 122, que foi aprovada com ou sem ressalva. E a leitura da ata 123, aprovada com ou sem ressalva. Se for com ressalva, vai constar qual a ressalva. Se não tem ressalva, ok. Ressalva é observação, tá, gente? Às vezes eu acho que isso é bem claro para todo mundo. Claro isso aí? Tranquilo? Pode ir o próximo? Já foi, né? Rasura. Sem mais. Para não rasurar, eu digo. Aqui até citou um exemplo. A reunião foi encerrada com as orações pelo presidente da comissão de... Tem presidente, tem coordenador. O que eu vou fazer com você agora? Vou esquecer esse presidente? Não. Digo, o coordenador da comissão de jovens. Eu digo, é para nos salvar daqueles pequenos lapsos que a gente tem. Tá bom? Vamos usar a palavrinha digo aí, não muito, que a gente tem que fazer a contenção para não errar muito, mas para evitar, riscar, rasurar, passar branquinho, passar borracha, a palavrinha digo nos salva nesse momento. Registro dos presentes na reunião. Aquilo já falamos, né? Em caso específico, deve constar pelo menos o nome dos membros da diretoria e dos vice-presidentes, caso específico. E também pode constar, como eu já falei, presentes que assinaram a ata anterior. Agora, volto a falar, nesse período em que as reuniões estão sendo virtuais, deve-se constar o nome de todas as pessoas que estão presentes na reunião. Claro isso aí? Vamos em frente. Pode passar, Confrade, por favor? Registro de valores também já falei.
ressalvas, com ressalva, sem ressalva, também já falei. Tem um detalhe que falou até aqui, as assembleias, porque as atas normais, ordinárias ou de diretoria, a gente faz a reunião hoje e a ata é lida na semana que vem, ou no mês que vem. Mas nas assembleias, as atas são redigidas no ato da reunião. Tanto que o presidente tem que... Geralmente, quando é conselho central, metropolitano, ou obra unida, ou nacional, a ata já consta, o DENOR ajuda, por quê? Porque tem os termos da legislação ou da regra que tem que constar na ata, votado de acordo com o artigo tal. Então, o DENOR ajuda, porque o DENOR que conhece disso aqui, tá, gente? De lei, essas coisas, a gente não grava isso muito, não, é DENOR. Então, nas assembleias, a ata é feita no ato da reunião. O que acontece? A ata vai sendo feita, quando encerra a reunião, antes das orações finais, para um tempo, para dar tempo de terminar a ata, que ela já tem algumas coisas, já está pronta, a gente já leva praticamente esboçado. Mas pode acontecer, a gente contar que vai ter 10 pessoas na reunião, aconteceu um imprevisto que um dos presentes não estava, então vai ter que tirar o nome dele da ata. Aí tem aquele tempo, depois que encerra, tem aquele tempo para o secretário fazer os ajustes, terminar a ata, encerrar e tal, e ler a ata para ser aprovada. Então, isso é feito tudo dentro da reunião, antes de encerrar. Ok? Mas isso é um caso de assembleia, tá? Então, nesse momento que suspende a reunião, a gente até consta isso na ata. Neste momento, a reunião foi suspensa para encerramento da ata, para lavratura da ata, que foi lida e aprovada sem ressalva no momento seguinte, no momento posterior. Aí encerra e assina. E vem aquela questão que já foi falada. Daqui a pouco eu falo do secretário. Quem assina a ata? Geralmente, ata de posse. Os cartórios exigem assinatura do presidente e do secretário. Mas existem alguns cartórios que têm exigências diferentes. Então, isso aí você vai atender de acordo com a exigência do cartório da sua cidade. Tem uns que quer assinatura de todo mundo, tem outros que quer só do secretário e presidente. E assinatura à parte de todos os membros empossados, que tem que ter a sua função e o nome à parte, ok? Mas isso para as assembleias, que a assinatura vem dessa forma, só o presidente e secretário. Quer dizer, agora a gente está tudo diferente. É por isso que eu estou falando, a menina perguntou aí, a consórcio perguntou se vai ter se vai mexer no livro, na instrução normativa, vamos ter que mexer, porque isso também são coisas que agora, com a pandemia, mudou-se bastante, né? Então, tá. Acho que eu fiquei um pedacinho sem ver aqui na folha. Não, está tudo. Terminou aí, confrade? Não, né? Tá. Hoje, o primeiro secretário não pôde participar da reunião e nem o segundo secretário. O que vai acontecer? Vai ficar sem fazer ata? A não ser que não tenha ninguém que consiga fazer ata. Mas o presidente pode chamar alguém para ser um secretário ad hoc. O secretário ad hoc, como o próprio nome diz, é um secretário para o momento. Ele não é o secretário daquela unidade de sentido, da conferência ou do conselho. Mas naquele dia, ele secretariou relatando os fatos da reunião. Então, ele vai assinar também como secretário ad hoc. Tá? Não é primeiro secretário nem segundo secretário, ele é um secretário ad hoc, para o momento. Tá? E, como eu já falei, o termo de abertura e encerramento do livro tem que constar no início e no final do livro. Aqui na instrução normativa tem um modelo de termo de abertura e termo de encerramento. Que eu acredito que vocês tenham essa instrução. Gente, eu acho que nós encerramos por aqui. Encerramos, compadre? Sim, né? Os slides? Sim. Agora, eu não sei se tem mais alguma pergunta. Estou à disposição, sim, espero. Então, pode falar. Pronto. Eu gostaria de convidar a consórcia Luzia Carmo, que ela quer fazer uma pergunta diretamente para a consórcia. Pode ativar seu microfone e fazer a pergunta. Luzia Carmo. Pode falar, consórcia Luzia.
Será que ela saiu aí? Ela saiu. Vamos continuar, caso ela apareça, ela assim. Tá dando para ouvir? Pronto. Agora tá. Tá sim, Consórcia. Pode falar, Consórcia. Ai, desculpa, é que eu sou péssima na tecnologia. É a nossa idade, minha filha, isso é normal. Meu nome é Luzia, boa noite. Eu sou aqui de São Paulo. E o que acontece? Eu estou com uma grande dúvida, porque assim, nós não estamos tendo reuniões nem presenciais e nem virtuais. A última ata, ela foi lavrada o ano passado, no dia 17 de março, e parou no número 326. Eu tenho todas as anotações de tudo que está acontecendo de lá para cá. Nossos trabalhos, o que tem sido feito, enfim. A minha pergunta é, assim que nós retornarmos às reuniões presenciais, eu continuo na 327, o assunto? Eu quero Sim. saber. Você continua, o número seguinte. Parou a 326, não é isso? Foi a última, mas em março do ano passado. Isso, mas vocês não tiveram mais nenhuma reunião depois disso? Não, nenhuma reunião. Para dizer que nós não tivemos, no dia 26 de janeiro, houve uma reunião, assim, rápida. Eu não sei nem se vai ser considerada uma reunião, porque nós tínhamos alguns ajustes para fazer. Então, alguns foram até essa reunião, outros não foram, porque não concordaram com essa reunião presencial, então não quiseram. Inclusive, eu fico me perguntando, se eu redigir essa ata do dia 26 de janeiro, os confrades que não quiseram ir, por não concordarem com essa reunião presencial, eu vou justificar a falta deles? Mas você não fez a ata? Ainda não. Então não faça. A minha sugestão, não faça, não conte como reunião. Já que você tem todas as anotações, o que você faz? Quando tiver a primeira reunião, quer seja virtual, quer seja presencial, você faz o relato de todas as atividades que vocês tiveram. Assim, de uma forma bem sucinta, né? Para não ficar, só não ficar quilômetros de ata. Fala de uma forma sucinta, mas você relata as atividades que vocês fizeram e explica que nesse período não houveram reuniões devido à pandemia, o distanciamento, e vocês não tiveram liberdade para fazer reuniões, ou não tinha quórum, porque a maioria dos membros não eram dentro dos padrões de dificuldades, né? Então, relata isso e não preocupa, e vai continuar o 327. Então, por exemplo, digamos que a gente volte na presencial daqui 6 meses, vai, e até lá continuaremos do jeito que está, sem reunião presencial, sem a virtual. Aí, digamos que daqui 3 meses a gente volta. Aí eu vou relatar, eu vou fazer a ata daquele dia e no final eu vou relatar tudo isso que está só nas minhas anotações. Você não precisa nem colocar no final, Consórcio. Você pode colocar assim, quando eu vou falar das atividades da conferência, aí você fala, durante este ano, nós ficamos, no período de março de 2000 a junho de 2020 a junho de 2021, a conferência não se reuniu, mas realizou atividades com as famílias assistidas, sendo, você cita as atividades. E faz o restante da ata. Eu sugiro isso para que não se perca, que nesse período, mesmo sem reunião, vocês estiverem em atividades. Sim. Então, é bom que isso fique, né, relatado. Porque senão fica falar assim, não teve reunião, parou, não fez nada? Fez, não tivemos reunião, mas nós assistimos as famílias, a gente comunicou, a gente fez isso. Então, entendeu, Consórcio? Tá, então eu não preciso fazer uma ata e no final relatar. Não, você pode relatar durante o corpo da ata mesmo. Vai ser uma ata extensa, mas em compensação vai ser uma ata que trabalhei por um ano, então ela tem que ser extensa mesmo.
Ok? Tá. Muito obrigada, viu? Muito De obrigada. nada. Mais alguma pergunta? Pronto, vamos. Temos sim. A consórcia CIDA, eu vou resumir um pouco, ela fala que as conferências se reúnem semanalmente, porém, tem membros desta conferência que participam de uma reunião sim, uma reunião não, sabe, alternadas. E aí ela pergunta se isso aí iria se tornar atividade interrupta, né? Porque até, por exemplo, para ser candidato a presidente de uma conferência, precisa ter pelo menos 1 ano de atividade vicentina ininterrupta. Isso aí constaria uma interrupção no trabalho vicentino? Não, saiu até uma instrução sobre isso, confrade, dando abertura, porque a situação não é uma situação comum, é uma situação atípica que a gente está vivendo. Então, por exemplo, a não ser que a pessoa não vá à reunião porque não quer, mas digamos, é uma pessoa com mais de 60 anos. É um período de risco para as pessoas de maior idade, mais de 60, que já foi constatado isso. É um período que foram suspensas as reuniões. Então, aqueles que não estão tendo condições de ir, devem ser justificados. O que pode fazer? Conversem com eles, aí vem aquela questão da coleta, aí pode ser isso, a questão da coleta. Conversem com eles, que o confrade ou a consórcio que tiver condições, vai passar na casa deles e receber a coleta, ou receber o alimento, entendeu? E eles ficam justificados, porque realmente não dá para constar como interrompida a atividade se o período nos está obrigando a interromper, né? Infelizmente. Consórcia. Oi. Consórcia. Na verdade, não é do momento atual. São atas anteriores, ata de anos passados. Sim. Não é do período da pandemia. Essa questão que você perguntou não é da pandemia? Sim, não é da pandemia. Bem, então aí foi... Aí, o que o Denor faz? O Denor faz uma média. Veio uma reunião, faltou 2, veio uma, faltou 2, ele não vai chegar a ter a média necessária para constar como ininterrupto. Então, tem se feito uma média das presenças. Se a pessoa não vai à reunião sem justificativa, então ele está com falta. Na hora de fazer a média, se a média der menos de, parece-me que tem direito de 30% de falta, não me lembro agora o número exato. Se a média de presença dele foi menor do que o exigido, aí ele vai ser considerado interrompido, né? Infelizmente. Tá bom? Tirou um grande peso da cabeça. Obrigada. Tá bom. A consórcia Maria Nunes, ela pergunta, todas as siglas, né, que essas abreviações, CNB, CNOR, por exemplo, devem ser escritas em letras maiúsculas? Sim. Até porque na hora que você vai colocar, por exemplo, CP, Conselho Particular, na hora que você escreve Conselho Particular, você escreve Conselho, com C maiúsculo, e Particular com P maiúsculo. Aí o CP, depois você vai continuar usando a sigla em letra maiúscula. Certo. Consórcia Severina Barbosa, ela fala o seguinte, Leni, me tira uma dúvida. Se o confrade ou consórcia faltou a reunião da conferência anterior, ele veio no dia de ler a ata, ele pode assinar? Sim, sim. Ele vai assinar. No dia que leu a ata, ele está presente. Ele deve assinar. Outra. O endereço no encerramento das atas online é o endereço onde a secretária se encontra. A consórcia já respondeu isso, né? Até dando exemplo, as atas do Conselho Nacional, né? Que se coloca a localização onde a consórcia está. Né? Já foi respondido. Porque se eu estou aqui em Mendes e coloco Rio de Janeiro, minha ata vai ficar falsa. Eu não estou lá, né? Olha, a consórcia CIDA, ela faz uma seguinte pergunta. Como fazer para agregar uma conferência cuja mesma não consta o nome da conferência na ata de fundação e nem nas atas próximas? Nas atas não consta o nome da conferência, pelo que eu entendi, né? Pois é, né? O que fazer? Pois é, vai ter que né? começar a partir de onde começou a constar o nome da conferência.
Não sei se tem... Olha, eu posso até olhar isso aí. Realmente agora me deixou sem resposta esse questionamento aí. Porque normalmente toda ata tem que ter o nome da conferência, gente. Como é que vai saber de que unidade é aquela ata se não tem o nome da unidade? Eu acredito, eu posso olhar isso depois de dar a resposta, mas eu acredito que tenha que ter o nome da unidade, que vai constar a partir de quando colocou o nome da unidade na ata. Na verdade, na ata consta assim, Fundação da Conferência Vicentina, no dia tal, mas o nome da conferência não existe. Em lugar nenhum da ata consta o nome? Nenhum lugar. Nas atas seguintes também não consta. E hoje, qual é o nome da conferência? Conferência Nossa Senhora Reconciliadora. Essa conferência tem quantos anos, consórcio, você sabe? Ela começou em 2002. Eu acho estranho porque não é tão distante assim para estar com essa dificuldade de colocar nome de conferência. Ô, consórcia, vou fazer assim, depois você me faz esse questionamento particular que eu vou ver com o Denor. Sim. Tá bom? Eu não vou te dar resposta, porque agora realmente eu fiquei com dúvida nisso aí. É uma situação realmente diferente. A conferência está querendo ser agregada, mas se ela não tem a primeira ata com o nome, fica complicado, né, a gente ajudar. Realmente, eu acho que vai ser difícil. Mas vamos ver o que... Ô, Leni, me perdoe dar uma opinião. Porque privado que eu vou tentar olhar para você. Se essa ata tiver, essa conferência tem livro de chamada, né? Porque tem algumas conferências que existem livro de chamada. Isso. Então, talvez pelo livro de chamada, dê para identificar o nome Consegue provar, né? Talvez consiga provar, e aí no pedido de agregação anexar e dizer que teve esse problema. Né? Porque toda conferência, no caso da Sociedade São Vicente de Paulo, ela é vicentina. Então, conferência vicentina são todas. Mas o livro de ata, talvez, o livro de chamada, se essa conferência tem, talvez seja uma solução de provar de que aquele confrade foi o primeiro presidente da conferência, foi o fundador, talvez. Mas é bom saber do Denor também, né? Essa é uma sugestão. Vou me informar com eles. Mais alguma pergunta, Pronto, sócia. Não, as perguntas, né, que a gente não fez diretamente são perguntas que durante toda a formação foram contempladas, né? Então não é interessante a gente repetir o que já foi respondido. Então a gente encerra as nossas perguntas com essa última, né? Então, a consórcia quer fazer algumas considerações? Não? Sim, eu quero agradecer. Eu espero ter sido útil, ter ajudado em alguma coisa. É uma alegria tá aqui em Olinda hoje, tem Recife hoje, mesmo que seja virtual, mas quando for possível eu estarei presencial, se Deus quiser, né, Conceição? Gente, é uma alegria estar participando com vocês, ver tanta gente empenhado, e eu espero que vocês sejam realmente, continuem assim com essa força, com essa garra, fiéis à causa de Osanã e São Vicente, principalmente no serviço aos nossos senhores e mestres, que tanto precisam de nós. E quero parabenizar vocês por ter aberto mão da sua noite de tranquilidade, para ficar me ouvindo falar aqui, né? Falo, às vezes até enjoada de tanto que falo, mas eu amo falar, graças a Deus. Conceição já sabe o tanto que eu falo. E é uma alegria ver vocês tão empenhados. Quero parabenizar o CM Olinda Recife por essa iniciativa, parabenizar cada um de vocês por estar querendo, né, cada dia mais se aperfeiçoarem para o melhor atender aos nossos senhores e mestres. Que Deus abençoe a todos e a cada um de vocês. Leve meu abraço às suas unidades vicentinas. Que Deus abençoe, proteja e guarde vocês e suas famílias. Nos proteja desse período tão difícil, tão preocupante. E guarde a todos vocês. Muito obrigada. E o meu agradecimento ao Ivaldo, né, pela iniciativa de chamar-me, de pedir para... E ao confrade, eu não consegui gravar seu nome de jeito nenhum. Joelmi. Isso. Joelmi. É complicado. Joelmi. Joelmi. Falou, Joelmi. Obrigada. Nós que agradecemos. Foi um prazer recebê-la em nossa formação de hoje, né? Uma formação
que foi muito disputada, né? Muita gente querendo participar, mas infelizmente nós temos o limite de 100 participantes, né, por sala, né? Mas que graças a Deus, e até a consórcia Cida, ela ainda fez uma pergunta final, né, questionando, consórcia Eleni, ainda tem gente desde 2007 que a gente tem essa normativa, né, para os secretários, tem conferências, tem unidades vicentinas que não têm conhecimento desse material, né, e a gente sabe, e infelizmente a consórcia pode falar um pouco mais, mas a gente sabe que infelizmente sim, né, a gente muitas vezes nos encontramos, né, muita realidade, sobretudo de ata, sobretudo de secretaria, que às vezes é porque, de fato, aquela normativa não chegou, e se chegou, às vezes, não se é dada a atenção necessária, né? E aí termina permanecendo no erro, né? Verdade. E às vezes também, compadre, a gente fala, assim, vocês falam, a gente fala, mas as pessoas não mudam, não querem mudar, tem dificuldade de mudança, né? Isso é muito comum também. Mas é isso. Gente, nosso trabalho é voluntário, mas ele não é só voluntário, é um trabalho vocacionado. Se a gente está nessa, a gente tem que procurar fazer o melhor, e eu tenho certeza que vocês têm tentado fazer isso. Gente, ó, beijo para vocês, que Deus abençoe a todos e a cada um de vocês, tá?